Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel no vídeo de hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Biel Maria. Exatamente, meus amigos, é dia de falar de seleção brasileira, vitória histórica, vitória épica, uma vitória inacreditável do nosso Brasil. Mas obviamente, antes de tudo, já vou começar aqui a pedir pra você deixar seu like, pra você se inscrever se não é inscrito. Eu sei que tem muita gente que passa aqui no canal, vê às vezes uns shorts, né, perdido por aí, mas ainda não é inscrito. Rapaz, se inscreve, tá saindo conteúdo quase todo dia aqui no canal, obviamente falando do Brasil, falando da Copa do Mundo. Agora vamos continuar falando, né? Oitavas de final logo ali e obviamente sempre pontuando uma coisinha aqui e ali de outros jogos, de outras seleções nessa Copa do Mundo. Tá saindo bastante conteúdo aqui também nas minhas outras redes sociais, que tá sempre aí embaixo na descrição, que tá sempre aí embaixo no comentário fixado. Passa lá, é muito importante você me seguir também lá no X, lá no Instagram, lá no TikTok, para não perder nada, nenhum conteúdinho que eu faço, que tá bem legal, tá bem maneiro. Copa do Mundo é isso aí. Copa do Mundo a gente deixa a gente assim meio mexido, mas não tem jeito. E cara, assim, hoje foi demais. Hoje foi demais. Fazia tempo que o Brasil não ganhava um jogo assim pra deixar o povo em fervor, né? Em festa, realmente. Tudo bem, ainda a gente tá bem longe da final. Agora acabamos de chegar nas oitavas de final, né? Agora tem essa fase antes das oitavas de final. Ainda falta coisa pra caramba, infelizmente, né? Poderia já ser uma semifinal, umas quartas de final, enfim. Mas, calma, um passinho de cada vez. E, cara, que bom que a gente conseguiu vencer. Obviamente que tinha que vencer o jogo de qualquer jeito, porque com todo respeito ao Japão, eu sei que é um time bem treinado, tem seus bons jogadores, uma seleção que conseguiu se defender bem grande parte do jogo, fez um jogo melhor que o Brasil em uma boa parte do jogo também, merecia até certo ponto estar vencendo o jogo, por ter sido de fato uma seleção mais incisiva, uma seleção mais organizada, mas quando o Brasil bota a bola no chão e joga, né, quando os jogadores mostram o que veio, quando o seu treinador finalmente é modo de dizer, porque eu acho que o Ancelotti tá fazendo uma Copa muito boa até. Ele vem melhorando jogo após jogo e eu acho que hoje foi um jogo assim meio que de almanaque dele, porque mostrou como é que ele tem culhão. Quando a gente contratou o Carlo Ancelotti para ser treinador da seleção brasileira, a gente obviamente queria um cara de muito conhecimento, de muita bagagem, de muita de tudo, né? De um cara que sabe o que é o futebol, o que foi o futebol, o que o futebol pode ser. É bem verdade que ele ainda tem algumas escolhas que podem acabar desagradando, algumas escolhas que pode acabar fazer você se sentir meio ali em dúvida e tudo mais, né? Como, por exemplo, ter usado o 4-2-4 no segundo tempo, não ter tirado o Casemiro no intervalo, e mesmo assim ter colocado o Martinelli, entendeu? E vai tantas outras mudanças que ele acaba fazendo, mas que no final se mostra necessárias, se mostram corretas. Mais uma vez o Brasil fez um jogo, acho que o Brasil foi a melhor equipe na partida, né? Eu acho que o vídeo hoje não vai ser muito trabalhado não, rapaziada, porque é muito êxtase, é muita festa, né? Tamo animado, vamos comemorar, né? Vamos comemorar. Então, cara, vou direto ao ponto, acho que o Brasil fez um jogo, um jogo seguro, um jogo seguro não foi, né? Mas um jogo melhor que a seleção do Japão. Mas como eu disse, a seleção do Japão é muito disciplinada taticamente, estava se defendendo muito bem, uma linha de 5, depois uma linha de 4, só um jogador lá na frente praticamente, o Brasil não conseguia passar. O primeiro tempo do Brasil foi muito ruim, até começou bem, né, ali nos primeiros 10, 15 minutos, antes da parada para hidratação, acho que o Brasil tava melhor, tava conseguindo chegar ali com o perigo na área do Japão, o Japão tava até tentando dar algumas escapadas, até conseguir achar alguns passes, mas de fato de criação ofensiva não tinha nada, então assim, o Brasil tava conseguindo criar mais, tinha suas oportunidades, conseguia criar, conseguia jogar o seu jogo, e quando voltou do intervalo, né, infelizmente, a gente contou com o Casemiro, que já tava com cartão amarelo, o Casemiro que, assim, não fez uma partida das melhores, né, vamos falar a verdade, eu acho que no segundo tempo ele melhorou bastante, eu vou ser justo aqui com ele, o primeiro tempo dele é tenebroso, é uma das coisas mais tristes que eu já vi na história da seleção brasileira, e obviamente que eu vejo futebol o mesmo tanto que eu torço pro Corinthians, o mesmo tanto que eu assisto a seleção brasileira, então assim, é porque de fato foi uma coisa assim, tenebrosa o primeiro tempo do Casemiro, mas cara, assim, acho que 99% do brasileiro, seja o cara que sabe do futebol ou não, teria tirado o Casemiro no intervalo e colocado o Fabinho, muito por conta da questão do cartão amarelo, que ele já estava amarelado e por conta disso que o gol do Japão, querendo ou não, acabou saindo, né, porque ali no contra-ataque teve o passe errado do Danilo, né, o lateral direito, que tá fazendo uma boa Copa, mas infelizmente no jogo de hoje não foi muito bem, não é à toa que até errou esse passe, né, no segundo tempo ele melhorou também, né, como eu disse, o segundo tempo do Brasil foi muito melhor que o primeiro tempo, mas, cara, o passe errado do Danilo e o Casemiro
Casemiro tinha que matar aquele ataque, mas ele não conseguia matar aquele ataque porque ele já tinha tomado um cartão amarelo uns 10 minutos antes, se não me engano, numa falta que era pra matar ataque também, né? Não é aquela falta que, putz, o juiz inventou esse cartão amarelo, prejudicou a gente. Nesse lance do cartão amarelo do Casemiro, o juiz foi bem, foi cartão amarelo mesmo, o Casemiro acabou pegando só o jogador do Japão e tudo mais, o que impossibilitou, no lance do gol, ele não marcar o jogador do Japão, né? Fazer a falta propriamente dito, porque ele era o único que tava ali na marcação, talvez aí um problema de marcação, né? Talvez devesse ter ali junto com ele o Bruno Guimarães, quem sabe, mas de fato é que o cara que estava encarregado disso era o nosso querido Casemiro, que já estava pendurado, e ele obviamente não ia fazer essa falta para não ser expulso, porque tudo bem, o Brasil tomou de fato 1-0 naquele lance, mas ainda ia ter 25 minutos do primeiro tempo, provavelmente. 25 minutos não, exagerei, 20 minutos do primeiro tempo e todo um segundo tempo, né, mais uns 50 minutos do segundo tempo, o que seria necessário, o que poderia ser necessário, né, suficiente pro Brasil buscar a virada, e foi o que aconteceu. Então, querendo ou não, tá, eu sei que eu não tô criticando o Casemiro por não ter feito essa falta, até porque eu também, se eu fosse ele, eu também não faria a falta, porque obviamente seria expulso e aí ia deixar a seleção com um jogador a menos, contra um adversário bem capaz, em desvantagem no placar, é um cenário catastrófico, né, algo bem ruim que já foi o primeiro tempo. Então, nesse lance, ele, querendo ou não, tomou a decisão correta, né? Mas, querendo ou não, também, o primeiro tempo dele foi muito abaixo, foi muito ruim. O cara não conseguia sair jogando, errava muitos passes. Pô, ele teve uns 2, 3 lances que ele bateu de frente com o jogador da própria seleção brasileira. Eu acho que um lance foi com o Paquetá no meio campo, depois o outro lance foi na lateral, agora eu não lembro se foi com o Douglas Santos, ou se foi com o Ponta, ou se foi com o Ryan, enfim, uma coisa assim, agora eu não lembro. Mas, assim, ele tava completamente perdido, um primeiro tempo horroroso, desastroso, de fato do Casemiro, tá, gente? Não é nem exagero, não. É desastroso mesmo o primeiro tempo do Casemiro nessa partida contra o Japão. Mas, cara, e tudo, como eu disse, o primeiro, depois desse gol do Japão, o Brasil teve até a posse de bola, mas não conseguia criar nada, literalmente nada. Só vinha chutinho fraquinho ali no meio do gol, né? Na direção do goleiro Suzuki, que fez um baita jogo, uma baita Copa do Mundo. É um grande goleiro, o goleiro Suzuki. Já tinha feito uma baita fase de grupos e agora, mais uma vez, nesse mata-mata, fez umas 2, 3 defesas. Pô, ali no primeiro tempo teve um chute rasteirinho do Matheus Cunha, que ele fez uma bela defesa. Depois, no segundo tempo, naquele lance individual do Vini, um lance de gênio do Vini Júnior, quase que ele faz o gol do século, naquele lance ali, mas ele acabou defendendo, evitando o segundo gol do Brasil, que ia ser poucos minutos depois do gol de empate do Casemiro. Então, assim, mais uma boa partida do Suzuki, mas depois desse gol do Japão, o Brasil nem trouxe trabalho para ele. Ele só defendeu a bola, encaixou a bola ali tranquilo e tudo mais, muita bola alçada na área e tudo mais, mas no geral, cara, o primeiro tempo muito ruim, acho que o pior tempo de fato da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, porque antes tinha sido aquele primeiro tempo contra o Marrocos na primeira rodada, mas a gente jogou mal os primeiros 30 minutos, onde a gente foi meio que amassado de fato pelo Marrocos, mas a gente conseguiu empatar e o jogo deu uma equilibrada depois disso, ainda no primeiro tempo. Aí no segundo tempo já foi um jogo bem mais abaixo e tudo mais. Mas, cara, no geral, o primeiro tempo de hoje foi muito, muito, muito ruim mesmo, muito ruim de fato, uma coisa assustadora de ruim, pra falar a verdade. E no segundo tempo, o Ancelotti acabou voltando só com uma substituição, acabou colocando o Endrick ali no lugar do Paquetá. Por quê? Porque o Paquetá, acho que ali no último lance do primeiro tempo, se não me engano, acabou sentindo uma lesão, né? Não sei se tá de fato lesionado, se foi meio que um susto, né? E pra prevenir, o Ancelotti acabou tirando ele no intervalo e obviamente também pra mudar um pouco a forma que o Brasil jogava, né? Porque querendo ou não, a gente tava no 4-3-3 com o Matheus Cunha ali fazendo meio que o falso 9, né? Descendo e tudo mais, enquanto no segundo tempo a gente foi pro 4-2-4 de fato, né? Mas querendo ou não, essa mudança também tem ali um significado que ajudou o Brasil a conseguir essa virada, porque basicamente você colocou mais um cara na área, né? A gente tinha só o Matheus Cunha, agora a gente tinha o Endrick também, são dois atacantes bem móveis, não são, né, aquele atacante paradão, né, que nem o Igor Sopa, né, o nosso Igor Thiago, que tá mais pela bola aérea, mais um cara forte, né? Não tô falando que o Matheus Cunha e o Endrick não são fortes, mas eles são caras bem mais ágeis que o Igor Thiago, né? Então, obviamente, que essa substituição, querendo ou não, do Carlo Ancelotti foi acertada. E você colocando esse 4-2-4, obviamente você deixa só dois ali no meio campo, que é o Casemiro, que já estava amarelado, e o Bruno Guimarães. Você corre esse risco naturalmente, algo que já era esperado e algo que o Brasil precisava, né? O Brasil precisava ser muito mais contundente lá na frente no ataque. Não dava para ficar só rodando a bola, tentando achar um espacinho aqui e ali. Tudo bem, que a gente também teve muito pouco muito pouco jogo individual dos pontas do Brasil nesse primeiro tempo, né? Tanto o Vini quanto o Ryan, né? Acho que principalmente o Ryan, ficaram completamente desaparecidos no primeiro tempo. O Ryan acho que tocou umas 3 vezes na bola, o Vini tocou um pouco mais que isso, mas também não conseguiu fazer praticamente nada.
Enquanto no segundo tempo, os dois sim, aí sim eles entraram muito no jogo, tanto o Vini quanto o Ryan, os dois jogaram bem demais nessa segunda etapa. O time do Brasil, no geral, conseguiu melhorar, né? Esse 4-2-4 que muita gente criticou, que muita gente encheu a boca pra falar mal do Ancelotti e tudo mais, nesse jogo foi fundamental pra vitória do Brasil, porque você colocou um cara mais lá na frente, o Ancelotti já viu e já sabia que com 1-0 na frente o Japão ia jogar mais recuado, eles estavam conseguindo se defender muito bem, eles têm essa qualidade, né, de fazer esse bloco defensivo muito bom, muito baixo, né, com uma linha de 5 e uma linha de 4, ou seja, é tudo muito fechadinho mesmo, de fato, e o Ancelotti sabia que ia precisar ter um cara a mais lá na frente, e entrou o Endrick, e que bom que entrou o Endrick, e vou te falar que o Endrick nem fez uma partida assim de encher os olhos, fala, nossa, jogo maravilhoso do Endrick, o Endrick foi bem demais, hein, craque demais. Não foi isso, foi um jogo ok do Endrick, né? Um jogo assim meio nota 6. Teve uns lances ali que a bola acabou queimando no pé dele, que ele poderia ter segurado um pouquinho mais, ter pensado melhor o passe, acabou soltando a bola muito rápido, mas não tô aqui pra criticar o Endrick, longe disso, eu acho que querendo ou não, mesmo ele não tendo feito um jogo perfeito, um jogo de encher os olhos, ele é um cara que colocou, que quando entrou em campo já acendeu uma luz de alerta a mais na cabeça do técnico, né, da equipe do Japão e também dos jogadores da defesa, e querendo ou não, é muito mais difícil você marcar às vezes 4 jogadores, muitas vezes não, né, é mais difícil marcar 4 jogadores de ataque do que 3 jogadores de ataque, às vezes 2, por exemplo. Então o Ancelotti enxergou muito bem, sabia que o Japão ia recuar e eles tinham essa qualidade, eles tinham essa possibilidade de recuar e segurar esse resultado, porque é uma equipe que se defende muito bem também, a gente viu hoje, o Brasil sofreu, o gol saiu praticamente no último lance do jogo, né? Então, cara, o Ancelotti sabia que a seleção do Japão ia vir assim, o Ancelotti sabia que eles iam se defender, que a defesa ia ser forte, e ele fez as substituições necessárias. Já voltou com o Endrick, que eu falei, né? E foi isso. Foi meio bola alçada na área toda hora no começo? Foi meio bola alçada na área no começo também. Mas é porque ele também sabia que mesmo o Japão se defendendo muito bem, é uma equipe que tem fragilidade na bola aérea. A gente viu isso no jogo contra a seleção da Holanda, por exemplo, quando teve aquele gol do Van Dijk. É uma seleção que naturalmente também contra a Tunísia e contra a Suécia, principalmente contra a Suécia também, porque a Tunísia era fraquíssima, sofreu muito nessas bolas jogadas na área, e tanto contra a Suécia quanto contra a Holanda, a seleção do Japão sofreu no jogo aéreo, sofreu bola cruzada na área de cruzamento, de escanteio, de falta, e a gente viu hoje o Japão sofrendo também, não é à toa que o Brasil teve duas baitas chances antes do gol do Casemiro, né, aquela cabeçada do Bruno Guimarães que foi meio ali, quase no meio do gol, que o Suzuki fez uma boa defesa, e também teve aquele outra bola alçada na área que o Douglas Santos foi lá no segundo pau, conseguiu cabecear pro meio da área, o Casemiro chegou cabeceando, mas acabou pegando em cima do jogador do Japão, infelizmente, o que já era pra ter sido o nosso gol de empate, sim, uns 3, 4 minutos antes de fato do gol inicial, do primeiro gol, quer dizer, que aí realmente mais uma bola alçada na área. A gente sabe que o Casemiro tem essa qualidade do jogo aéreo, né? Ele sempre foi esse cara que soube fazer gols de cabeça. No Manchester United, nessas últimas 2 temporadas, principalmente nessa, ele cansou de fazer gol de cabeça. Na seleção brasileira ele já fez gol de cabeça assim também. Então, além de saber que o Casemiro era um cara que ia ser necessário no segundo tempo por justamente ficar mais com a bola no pé e conseguir observar as oportunidades de passe, né, porque o Japão iria recuar, o Ancelotti também viu, também sabia, também lembrou, né, obviamente ele tem esse conhecimento já há muito tempo, que o Casemiro é um cara bom na bola aérea, e o Brasil tava recheado de caras bons na bola aérea, né, os 2 zagueiros são muito bons, o Casemiro é muito bom, o Bruno Guimarães a gente viu também que subiu muito bem, é bom também, a gente viu também o Vini no último jogo também sabe se posicionar, fez gol de cabeça. Então, assim, era uma jogada plausível do Brasil. Pra fazer chuveirinho, né, cruzamento na área, você tem que ter o conhecimento também, não é só pegar a bola e ficar jogando lá dentro toda hora, né? Até nisso o Ancelotti tá um passo à frente do resto da rapaziada, tá? Dos treinadores comuns e da gente até também, né? Porque eu tenho quase certeza que uma grande parte da galera também criticou, falou, meu Deus, mas é só chuveirinho o jogo do Brasil hoje. E acabou dando certo. O primeiro gol do Brasil saiu assim. Aí, como eu disse, pouco depois, a gente teve aquele lance do Vini Júnior, cara, se sai aquele gol, é gol de gênio, né? É papo de gol do século, pica aquele gol do Maradona na Copa de 86, agora, acho que é contra a Inglaterra, né? Nas quartas de final. Cara, porque, tudo bem, ele não carregou o campo todo a bola, mas, cara, o primeiro drible que ele dá, né? A caneta, e depois ele passando por 2 marcadores dentro da área e batendo muito bem, né? Ele chutou certinho, mas o Suzuki, de novo, fez uma defesaça mesmo, ainda contou com a sorte de bater na trave, foi realmente um pecado. Aquilo dali era papo de gol da Copa do
do Mundo, gente. É Puskás, é gol do século. É pra a Copa de 2098, em 2094, fazer a votação de qual foi o gol mais bonito do século e esse ganhar em Copa do Mundo. Porque, de fato, foi uma coisa absurda aquela jogada do Vini, que infelizmente acabou não saindo no gol. Aí, depois disso, o jogo acabou diminuindo um pouquinho o ritmo, mas o Japão ainda assim, gente, muito recuado, eles muito cientes do jogo deles, né? Se o Brasil fez um primeiro tempo muito ruim, o Japão fez um segundo tempo muito ruim também. Eles só se defenderam e não estavam conseguindo achar essas escapadas no segundo ataque, de contra-ataque, quer dizer. Porque, querendo ou não, o Brasil agora tava só com 2 homens no meio campo, o que tecnicamente é uma desvantagem numérica, mas o Japão tava muito recuado. E quando eles conseguiam afastar a bola, sempre tinha um cara para pegar essa bola e recomeçar a jogada pro Brasil. Eles tiveram aqui uma escapadinha aqui e ali no segundo tempo de contra-ataque, mas, assim, mas nada incisivo, né? Nada que de fato assustasse, uma bola na trave, uma baita defesa do Alisson, né? Muita gente encheu a boca pra criticar o Alisson no primeiro gol, mas assim, eu acho que dos culpados do gol ele deve ter o quê? 2% no máximo de culpa, gente, querendo ou não. Mas ele não pega aquele chute nunca. Tá bom, gente, mas cara, o Casemiro ali e o Danilo errando passe não tem como, né? Ele não tem como também o goleiro se posicionar muito pro lado que você dá um canto pro atacante, né? Dá o outro canto. Então assim, ele tem que ficar num ponto exato e, cara, aí complicou ele. Aí no segundo tempo, ele também deu umas rateadas ali, né? Não foi um jogo muito legal do Alisson hoje, não, vamos falar. Vou ser honesto também, não vou passar pano aqui, não. Eu acho que no gol ele não teve culpa, mas teve alguns lances que ele deu uma rateada aqui ali, né? Teve um chute do jogador japonês que ele acabou batendo roupa ali, teve que pegar em 2 tempos e tudo mais, mas enfim. Como eu disse, o Japão não teve nenhuma chance concretíssima que nem o Brasil teve no segundo tempo. O Brasil dominou muito o segundo tempo, obviamente porque teve muito mais a posse de bola, já era esperado, e que bom que foi assim, né? Porque não adianta você ter uma posse de bola improdutiva, igual foi na primeira etapa da seleção brasileira, mas que bom que a gente conseguiu fazer o gol e foi sofrido pra cacete, né? Puta que pariu. Quando entrou o Martinelli, todo mundo criticou, todo mundo encheu a boca, falou, meu Deus, que tristeza, quando ele tirou o Matheus Cunha, se não me engano, né? E colocou o Martinelli, porque querendo ou não, o Martinelli é um jogador bem limitado. Eu concordo com você. Eu sei que tem muita gente que odeia o Martinelli. Eu acho ele um jogador limitado pra caramba, mas eu não odeio ele. Eu acho que já tivemos pontas piores na seleção brasileira, e não é à toa que ele tá na frente do Luiz Henrique, né? Onde a gente viu. Eu, de fato, no começo não entendi por que o Ancelotti acabou colocando ele ali em jogo. Até porque ele não estava fazendo a função de fato de ponta, né? Ele estava fazendo ali um papel de quase como um armador mesmo. Ele estava saindo da área ali, vindo buscar a bola. Quando a bola estava no pé do Casemiro e do Bruno Guimarães, ele que fazia os passes, né? Ele que recebia a bola, na verdade, para fazer o passe para as pontas, né? Seja pro Ryan, seja pro Vini Júnior, até mesmo alçar uma bola na área, tentar uma finalização. Ele é um cara que estava mais fora da área, não é um cara que estava muito pelos lados do campo, como um ponta de fato, né? Que nem ele é. Mas, cara, e todo mundo criticou, né? Porque eu critiquei, eu não vou ser hipócrita falar que eu apoiei, que eu entendi desde o começo. Eu falei lá no meu X, né? Eu não entendi por que colocou o Martinelli pra fazer essa função, sendo que ele não faz essa função no Arsenal, não é um cara acostumado com isso. Se fosse pra colocar um cara, então que pelo menos colocasse o Neymar, por exemplo, tá? Porque é um cara que ia jogar mais fora da área mesmo, não ia se infiltrar tanto, mas ia ter sempre um cara que tem mais qualidade pra fazer esse passe, pra soltar mais a bola, né? A qualidade do Neymar não tem nem comparação com a qualidade do Gabriel Martinelli, né, gente? Com todo respeito ao Martinelli, que fez o gol da classificação. Mas no começo ninguém entendeu, todo mundo criticou, e mais uma vez a sabedoria do Carlo Ancelotti, o conhecimento do Carlo Ancelotti estando à frente do conhecimento das ruas, podemos dizer assim, do brasileiro como um todo, né, obviamente. Porque querendo ou não, cara, é um cara que ninguém ganha 5 Champions por acidente. Mas no Real Madrid era balão a Vini e seja que Deus quiser. Era isso também, mas você precisa ter a qualidade do balão a Vini. Os jogadores precisam saber onde ficar pro Vini conseguir achar o passe, pro Vini fazer o drible, pro Vini abrir a jogada, clarear a jogada, entendeu? Não é tão fácil assim, não é tão simples assim, falar bola no Vini Júnior é isso, seja que Deus quiser. Não é. E mais uma vez a gente mostrou isso, o Martinelli tava onde precisava estar, no meio da área. Enquanto o Ryan tava de um lado, enquanto o Vini tava do outro, o Endrick fez esse papel muito bem ali na ponta da área, junto do Bruno Guimarães, junto do Ryan, conseguiu desarmar ali o jogador japonês, e aí o Bruno Guimarães confiou na canhotinha dele, né? Ele que é destro, confiou na canhotinha, conseguiu achar o baita passe, um lindo passe pro Martinelli. O Martinelli chutou bem, e mesmo assim contou com uma baita defesa do Suzuki, tá? Porque o Suzuki tocou naquela bola e mais uma vez ela beliscou a trave e entrou. Ou seja, de novo, quase que acontece igual aquele lance do Vini Júnior.
Júnior, né? Então, mas graças a Deus, graças ao bom Deus, aquela bola entrou e o Brasil virou a partida já aos 95 já, né? Por aí, de partida e classificou. O juiz ainda tentou dar aquela roubada, né? Até levantou aquele... Não teve placa de acréscimo, não sei o que aconteceu ali no final do jogo, ele meteu um até o Japão empatar depois do gol do Brasil. Eu sei que ia ter mais pelo menos 1 ou 2 minutos de acréscimo, porque teve atendimento médico pro Casemiro, que acabou se lesionando e saiu substituído ali no intervalo, mais ou menos, né? No intervalo não, pouco tempo no começo dos acréscimos, né? Entrou até o Fabinho, inclusive. Mas, cara, ele deu um papo de uns 4, 5 minutos ali, a mais dos 6 que ele tinha assinalado no começo, entendeu? Então, assim, meio estranho essa arbitragem também, esse árbitro a italiana, assim, bem do bem a bumba, bem do bem a boca também, tá? Bem fraquinho. Mas, no final de tudo, o Japão mesmo se jogando todo lá na frente pra buscar um gol no desespero, 2-2, acabou não conseguindo, o Brasil ganhou, classificado. E assim, gente... Eu sei que vai ter muita gente criticando, porque de fato não foi o jogo maravilhoso do Brasil. Acho que foi um jogo bem nota 7 do Brasil. Principalmente porque o primeiro tempo foi horroroso. Mas o segundo tempo foi de um controle muito grande. Eu acho que o Brasil conseguiu trazer perigos, mesmo com o Japão estando extremamente fechado, o que é muito bom. Tudo bem que a defesa do Japão não é a que tem os jogadores mais qualificados da Copa do Mundo. Não é que é uma defesa de nível da França, nível sei lá, de Portugal, da Espanha, da Argentina. Até a Argentina é meio fraquinho, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não é top mundial, apesar de uma seleção muito boa, muito bem qualificada. Mas, cara, é importante porque querendo ou não, o Brasil vai acabar jogando contra algumas retrancas, né? Talvez até na próxima fase, talvez numas quartas de final, numa semifinal, até quem sabe numa final, se a gente, por exemplo, sair perdendo também, precisa buscar a virada, entendeu? Então, cara, vai enfrentar essas dificuldades, vai enfrentar defesas fechadas sim, e vai precisar saber furar sim, e hoje soube. E, cara, é um bom atributo, né? Saber furar defesas. Essa seleção do Carlo Ancelotti mostrou que sabe muito bem isso. Eu acho que o mental desses caras também é muito bom, tá? Eu acho que no primeiro tempo todo mundo sentiu aquele gol, também acho que não teria como não sentir, só talvez a equipe mais fria da história do futebol mundial não sentiria um gol daqueles numa Copa do Mundo, ainda mais com um adversário que a gente sabe que é qualificado, mas é inferior a gente. Mas no segundo tempo todo mundo voltou com a cabeça bem certinha, bem centrada, o Brasil foi muito bem, quem entrou conseguiu contribuir, e obviamente a vitória veio merecida, gente, foi merecida. Eu acho que nos 90 minutos o Brasil foi melhor que o Japão, mereceu a vitória, mereceu a classificação, e que bom que foi assim. E estamos na próxima fase, estamos nas oitavas, gente, tem que respeitar a única pentacampeã do mundo, é rumo ao Hexa, gente, uma vitória fundamental, não só porque obviamente classificou o Brasil para a próxima fase, mas porque, cara, essa vitória é de levantar moral, é de dar ânimo pros caras, pro cara falou, pô, a gente tava perdendo, virou um jogo, fez um gol no último minuto, cara, quem que pode parar a gente, tá ligado? Não, obviamente não confundir com soberba, e nem com o ar de superioridade pra cima dos outros, até porque tem seleções melhores que o Brasil nessa Copa do Mundo. O próximo adversário tem tudo pra ser muito difícil também, que é ou Noruega ou a Costa do Marfim. Mas, cara, querendo ou não, dá esse moral, tá? Dá essa moral uma vitória dessa contra um adversário difícil, um adversário chato, um adversário duro. Todo mundo sabia que ia ser um jogo muito complicado. O Brasil saiu atrás e conseguiu a virada. A primeira vitória de virada do Brasil no mata-mata de Copa do Mundo desde as quartas de final de 2002, que quando ganhou de virada da Inglaterra, né? E a gente sabe o que aconteceu em 2002 depois disso, né? O Brasil na semifinal bateu a Turquia e na final ganhou da Alemanha. Tudo bem, como eu disse no começo do vídeo, né? A gente ainda tá bem longe da final, né? A gente acabou de chegar nas oitavas de final, ainda tem pelo menos mais 3 jogos aí pra chegar na final e mais um se quiser ser campeão, mas vamos ser campeão sim, se Deus quiser. Vamos ser ex. Mas entendeu? Essa vitória é a vitória fundamental pra dar moral, pra virar a chave desses caras e, querendo ou não, ajudar o Brasil a ser campeão. E é isso, rapaziada. Finalizando o vídeo por aqui. O melhor em campo hoje, vou fazer diferente, tá? Uma coisa que eu não faço sempre, uma coisa que eu faço bem de vez em quando, acho que eu nunca fiz, ou fiz uma vez só aqui na história do canal. Pra mim, o melhor em campo hoje foi ele, Carlo Ancelotti, tá? Porque todo mundo teria feito, acho que o contrário dele. Teria tirado o Casemiro no intervalo, não teria colocado o Martinelli, não teria colocado o 4-2-4, não teria confiado no Casemiro, e todo mundo teria feito, ninguém teria feito isso, ninguém, não adianta falar, não, eu faria. O cara quer aparecer, né, meu amigo, se você chegar aqui nos comentários pra mim e falar, não, eu teria mantido o Casemiro, eu não teria colocado, eu teria colocado o Martinelli, eu teria confiado no Martinelli, você tá mentindo pra mim, meu amigo, não existe, você não tem esse conhecimento, e obviamente não tô diminuindo você, mas obviamente tô exaltando que o Carlo Ancelotti sabe mais que a gente, ele sabe mais que a gente, e cara, confia, vamos confiar, como eu disse pra vocês, tem muitas escolhas e decisões dele que a gente questiona muito, que a gente duvida muito, que já provaram ser erradas, mas ele é um cara também que consegue corrigir o curso das partidas e das escalações de uma maneira muito rápida, muito ágil, e isso faz diferença e muito numa Copa do Mundo, especialmente numa Copa do Mundo
levando em conta nas duas últimas, né, em 18 e 22, onde a gente perdeu muito por um técnico que, querendo ou não mudava muito o jogo, o time. É um cara que era muito apegado aos jogadores dele, né, que era o Tite, que, cara, o cara podia errar 3 jogos seguidos, que ele não tirava o cara, continuava confiando no cara, inclusive no meio das partidas, né, nos 90 minutos, isso muitas vezes acabou complicando o Brasil, entendeu? Então é importante sim ter esse cara com uma bela leitura em Copa do Mundo pra gente conseguir ir o mais longe possível. E, cara, essa é uma vitória que tem tudo pra dar moral aí rumo ao Hexa. Então, pra mim, melhor em campo o Carlo Ancelotti, porque teve culhão e, obviamente, que se a gente contratou um cara pra ter culhão na seleção brasileira, era o Carlo Ancelotti. E hoje ele foi bem demais, tá bom, rapaziada? E é isso. Finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pela presença em mais uma análise pós-jogo aqui do Jogo do Brasil. Vamos que vamos. Domingo agora tem oitavas de final, seja a Costa do Marfim, seja a Noruega. Eu acho que o Brasil vai ter um pouco mais de facilidade, tá? Não tô falando que vai ser um jogo fácil e tudo mais, mas eu acho que vai ser um adversário que, querendo ou não é tão bom defensivamente contra a seleção, como a seleção do Japão, e querendo ou não, o Brasil vai ter mais espaços também, tá bom, rapaziada? E é isso. Muito obrigado a todos pela presença, pelo carinho, pela audiência. Passa nas redes sociais, passa no X, passa lá no Instagram, passa lá no TikTok pra acompanhar tudo que sai aqui no canal sobre a Copa do Mundo, porque ainda estamos em Copa do Mundo, tá bom? Então vem comigo, é isso. Valeu a todos, um beijo, um abraço a todos e vai Brasil, vamos!